Este é o Outlook 2025 da Golden SGF, onde analisamos as tendências, previsões e oportunidades que poderão influenciar o rumo dos mercados financeiros neste novo ano, com o objetivo de oferecer insights sobre o mundo dos investimentos em 2025. A primeira sessão estará dedicada à análise dos resultados de 2024 dos planos Poupança-Reforma, PPR, da Golden SGF. Teresa Monteiro e Luísa Costa irão apresentar o desempenho dos PPRs e os fatores que influenciaram as suas rentabilidades. Luísa, conversámos há pouco que 2024 foi um ano amplamente positivo nos mercados financeiros. Foi marcado por uma forte valorização das ações globais, sobretudo nos setores tecnológicos, e por sólidos desempenhos noutras classes de ativos como o ouro e obrigações de alto rendimento. Neste contexto de 2024, como é que este desempenho dos mercados financeiros se refletiu na rentabilidade dos fundos abertos geridos pela Golden SGF? Bem, as carteiras dos fundos abertos beneficiaram deste desempenho positivo dos mercados, tendo atingido uma rentabilidade média em 2024 de em torno dos 7%. No caso dos PPRs, esta rentabilidade média foi de 8%, enquanto nos fundos de pensões abertos se ficou em torno dos 5%. E tendo em conta as soluções de poupança da Golden SGF, que atendem a diferentes perfis de investidor, existe algum PPR que se tenha destacado e que mereça ser mencionado pela sua rentabilidade no ano 2024? Sim, gostaria de destacar o comportamento do PPR Golden SGF ETF, que atingiu em 2024 uma rentabilidade líquida de 16% e desde a sua constituição, em final de 2023, acumulou um retorno de 18%. Portanto, este PPR permite um investimento com elevado grau de diversificação geográfica, a custos reduzidos, utilizando unicamente ETFs e tem por objetivo ter uma exposição de 75% a ações, 22,5% a obrigações e uma alocação apenas residual à liquidez. E quais os fatores para este desempenho, uma vez que se trata de um produto relativamente recente, não é? Desde o seu lançamento ainda passou pouco tempo? Bem, dada a forte componente de investimentos no mercado acionista, mais de 90% da rentabilidade alcançada em 2024 ficou a dever-se ao contributo do ETF em carteira de ações globais de mercados desenvolvidos, que permitiu beneficiar de uma exposição diversificada a várias geografias, em particular à América do Norte, à Europa Ocidental e ao Japão, entre outros. Temos também o ETF de ações de mercados emergentes, que deu também um contributo positivo para a rentabilidade alcançada ao longo do ano, mas numa proporção um pouco mais limitada. E, por fim, para além do PPR Golden SGF ETF, existe mais algum fundo que mereça ser mencionado, quer pelo seu desempenho, pela estratégia que adotou ou pela forma como se adaptou aos mercados financeiros, ao contexto dos mercados financeiros no ano passado? Sim, todos os nossos PPRs, dentro de uma alargada gama de soluções e de estratégias disponibilizada pela Golden SGF, tiveram rentabilidades positivas em 2024. Mas, para além do PPR Golden SGF ETF, eu gostaria de destacar mais dois. Temos, em primeiro lugar, o PPR Golden SGF Top Gestores, que atingiu uma rentabilidade de quase 10% em 2024, beneficiando de uma exposição quase exclusiva ao mercado de ações global, através do investimento numa carteira concentrada de gestores ativos, com um longo track record e que se tem destacado pela sua consistência em termos dos retornos apresentados e do binómio rentabilidade-risco. Por fim, temos também um fundo que captou muitas poupanças em 2024, que é o PPR Golden SGF Poupança Dinâmica, que teve uma rentabilidade no ano em torno dos 5,5% e beneficiou também não só da sua exposição ao mercado de ações globais, mas também aos mercados de matérias-primas, e designadamente ao ouro. Olhando até para um período mais longo, que incorpora momentos de mercado menos favoráveis do que aquele a que assistimos em 2024, é importante referir que este PPR nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade anualizada superior a 4%.
E é também importante referir que existe uma estratégia, a mesma linha dedicada apenas a fundos de pensões abertos, portanto será o FPA Golden SGF Reforma Dinâmica, que teve em 2024 uma rentabilidade acima dos 6%. Obrigada, Luísa. Vamos ver o que é que 2025 nos traz. Obrigada, Teresa. Luís Mateus e Sérgio Silva partilham no vídeo de hoje uma visão estratégica sobre os cenários que poderão definir o próximo ano. Da volatilidade dos mercados globais às oportunidades emergentes, este painel oferece uma leitura indispensável para planear os seus investimentos. Bem-vindos a todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez neste início de ano para partilhar convosco a nossa visão para os próximos meses e de que forma é que podemos aproveitar as dinâmicas atuais de mercado em benefício das carteiras dos nossos clientes. Este é sempre um exercício de continuidade e não estanque no tempo. É por isso que também não é de estranhar que grande parte dos temas que nós identificamos para 2025 já transitam do ano anterior e outros que resultaram aqui de um adensário, de um desenvolver do que já vínhamos a verificar em 2024. Portanto, posto isto e sem mais demoras, Sérgio, bem-vindo, o que é que podemos esperar para 2025? Olá, Luís. Apesar da continuidade de alguns temas para 2025 que já vinham de 2024, diria que 2025 será um ano de grande incerteza e imprevisibilidade. Mas há algum fator específico que podemos aqui elencar e que possa vir a tornar 2025 tão imprevisível? Sem dúvida. E o seu nome é Trump. A forma como será implementada a agenda de Trump terá impacto não só na economia norte-americana, mas também no resto do mundo. E é preciso relembrar que, ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato, este segundo e último mandato, tem o suporte, por um lado, do Senado e da Câmara de Representantes. E, portanto, isto facilitará a implementação, da agenda do Trump. Muito bem, então podemos então dizer que o que esperamos para 2025 vai andar muito em torno desta versão 2.0 de Donald Trump, certo? Absolutamente. Aliás, a agenda Trump está ancorada em 4 grandes eixos. E esses eixos vão ter aqui impactos do ponto de vista económico, quer ao nível do crescimento, quer ao nível da inflação e, consequentemente, ao nível dos mercados, distintos. Desde logo, o primeiro eixo é o eixo do corte fiscal, portanto, corte dos impostos, claramente uma política expansiva, tenderá a ter um efeito claramente positivo do ponto de vista de crescimento, eventualmente ao nível da inflação, naturalmente também ao nível do déficit. O segundo eixo é um eixo de desregulamentação, ou desregulação, que favorecerá, a condução dos negócios e, portanto, também com impacto positivo, ao nível do crescimento. Os outros dois é que têm uma conotação mais negativa do ponto de vista económico. Estamos a falar da imposição de tarifas, aí a impactar diretamente, o comércio internacional e os países envolvidos, que estarão ao nível das tarifas, e aí, neste caso, não só tem um impacto negativo no crescimento, mas um impacto positivo na inflação, e, finalmente, o eixo relacionado, com a imigração ou a deportação de imigrantes assim ilegais, a ter, os seus efeitos ao nível do mercado de trabalho, e, portanto, o efeito imediato é a redução da oferta de trabalho e podendo provocar aqui pressões em alta, quer ao nível dos salários e, consequentemente, ao nível da inflação. Inflação e crescimento. Então, perante este pano de fundo, o que é que podemos esperar? Muita incerteza, e essa incerteza decorre exatamente de 3 dimensões associadas a implementação desse eixo. Especificamente a dimensão, de cada uma das medidas, a sequência com que vão aparecer ao nível do mercado e a extensão, dessas medidas. Não há dúvida nenhuma que o populismo do Trump indicia um desfecho positivo
digamos, dessa agenda. Isso é inegável. Agora, as dinâmicas da sua implementação poderão ditar ambientes de mercado muito distintos. E, portanto, acrescentar a isso o modo de atuação de Trump, da forma como ele comunica, digamos, enfim, e na relação entre o que ele diz, digamos, e o que faz, só vem criar ainda mais instabilidade e incerteza naquilo que poderá ser, digamos, o decorrer do ano de 2025. É preciso não esquecer, no entanto, que Trump é o presidente americano mais focado para o mercado acionista e que se reuniu ou fez-se, digamos, ou juntou-se a um grupo, digamos, de pessoas, bilionários, conselheiros, que têm muito um foco, digamos, para o mercado. E, portanto, desse ponto de vista, no sentido de não temos dúvidas que o efeito final será positivo. Agora, a viagem vai depender, digamos, daí essa imprevisibilidade e incerteza desses três fatores: dimensão, sequência e extensão. E, Sérgio, e perante todo este enquadramento, como é que estamos posicionados? Ora bem, como referias na introdução, Luís, enfim, nós todos os anos vimos ao Outlook ver a perspectiva do próximo ano, mas, enfim, o tempo não ocorre de forma discreta, assim como o nosso posicionamento, digamos, decorre aqui da continuidade. E, portanto, nós estamos a entrar 2025 da forma como saímos de 2024, com um posicionamento pró-risco. Isto porquê? Porque estamos a assistir, apesar de tudo, a um crescimento, digamos, resiliente, robusto. Temos um enquadramento ao nível da atuação dos bancos centrais benigno. Portanto, a inflação neste momento, digamos, está aqui, embora enfim, com alguma rigidez, mas aparenta estar, digamos, controlada. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, continuamos provisto. No entanto, face a esta certeza, estamos mais cautelosos. Porque o resultante, digamos, dessa situação, daquilo que nós acabamos de descrever, está a distribuição dos retornos que se pode esperar, digamos, que venham a acontecer, parece que, enfim, alargou. O que é que isto significa? Que a probabilidade de nós termos cenários negativos aumentou. E, portanto, o que decorre, digamos, enfim, pelo menos da nossa parte ou do nosso lado, ter aqui uma postura mais ágil no sentido de rapidamente responder, digamos, e, enfim, digamos, intervir ao nível das carteiras em função das dinâmicas e da alteração das dinâmicas do mercado. Nós, relativamente aqui ao segmento obrigacionista, temos mantido aqui uma postura defensiva, com as carteiras subinvestidas, com baixas durations, a privilegiar aqui qualidade creditícia. É de esperar alguma mudança? Sim, sem dúvida, Luís. Aliás, isso já está a acontecer neste momento. Digamos, nós arrancamos o ano já a atuar, digamos, nesta subclasse assim em particular, aproveitando, digamos, movimentos assim do mercado. E, portanto, é expectável que durante o ano de 2025 venha a continuar-se, enfim, a termos aqui este alongamento da duração, assumir mais risco da taxa de juros, aumentando a nossa exposição, digamos, a obrigações. É inegável, digamos, a evolução positiva que houve e que continuou a haver, digamos, no ano de 2024, relativamente, digamos, à evolução da taxa de inflação. E, portanto, isso, digamos, essa tendência de baixa. Mas também mantemos a convicção, que já tínhamos ou que já trazíamos, digamos, do ano passado, que há uma maior rigidez, digamos, ao nível dessas mesmas taxas de inflação. E, portanto, claramente o pós-Covid houve aqui uma mudança de regime. E seguramente haverá muitíssima dificuldade em que a taxa de inflação atinja os valores que os principais bancos centrais esperam, especialmente, digamos, a Reserva Federal. Por outro lado, acabamos de verificar que, enfim, a agenda Trump é potencialmente inflacionária, o que significa que aumentou o risco de termos aqui uma nova vaga de inflação. E isto significa, digamos, que, do ponto de vista dos participantes do mercado, neste caso obrigacionista, face a essa situação, podem começar a exigir prémios a prazo superiores e isto retratar-se em yields de mercado ou taxas de juros de mercado mais elevadas. Aliás, arrancámos o ano de 2025 exatamente com o episódio semelhante a este. Apesar de termos uns spreads de crédito
comprimidos do ponto de vista corporativo, seja no investment grade, de crédito de melhor qualidade, seja, digamos assim, no high yield, e, por outro lado, mantemos a situação débil relativamente aos déficits, digamos, e a dívida pública. E o futuro próximo, digamos, não é nada animador. E isto só vem trazer mais pressão para, eventualmente, podermos ter situações, digamos, de subida de yields. Não é esquecer, digamos, que esse movimento de subida é, de alguma forma, o mercado a incorporar expectativas de inflação mais elevadas, digamos, para o futuro, digamos, para o longo prazo. Muito bem. Portanto, na componente obrigacionista vamos nos manter muito ágeis, atentos, tentar ter à procura aqui de oportunidades para aumentar esta tal exposição e as durations das carteiras. Muito bem. E relativamente aqui ao segmento acionista, algum destaque aqui em especial? Sim, destacamos aqui 3 temas, digamos, 2 deles, aliás, já estão nas carteiras, já estamos posicionados. E um deles que é muito recente, não é? Exatamente, aliás, e essa nova entrada resultou, ou foi na sequência do ato eleitoral norte-americano, com a respectiva vitória do Trump. Essa vitória trouxe para cima da mesa, enfim, digamos, ancorada nos programas expansionistas que há um bocadinho descrevemos, o corte de impostos, a desregulamentação, trouxe para cima da mesa a narrativa do excepcionalismo americano e, portanto, trazer a economia americana para a linha da frente. Isso já acontecia ao nível dos mercados, só vai reforçar, digamos, esse movimento. Ora, recorde-se que nós estávamos subinvestidos nessa geografia e, portanto, na sequência, digamos, desse evento, enfim, atuámos e reduzimos esse subinvestimento. No entanto, estamos conscientes que a caracterização, digamos, do mercado norte-americano prende-se com um nível de concentração bastante elevado. Aliás, enfim, as 10 maiores empresas do índice, digamos, Standard & Poor's 500, portanto, o maior índice, digamos, seguido no mundo da economia americana, representa cerca de, ou mais de 30%, digamos, da capitalização bolsista dessas 500. De modo que houve aqui uma solução de compromisso, digamos, aumentar a exposição aos Estados Unidos, mas não ficar refém, digamos, das expectativas, diria um bocadinho esticadas de que se tem dessas 7 magníficas e do desempenho, digamos, dessas 7 magníficas e para, ou complementarmente, para ter um grau de diversificação mais elevado, optou-se, digamos, por esse tipo de, digamos, de instrumento. Uhum. O outro tema que referias, portanto, já nos acompanha há algum tempo, verdade? E o que é que podemos aqui acrescentar? Sem dúvida. Estamos a falar da China. E se, portanto, mantemos aqui uma forte convicção, digamos, neste tema de investimento, nessa proposta assimétrica de risco-retorno, que julgamos que continua a existir relativamente a estas ações. Nós, em 2024, já assistimos a um re-rating, digamos, desse tema na China, a quando da divulgação daquele pacote de medidas em setembro, e, portanto, é nossa convicção que esse movimento acelere, digamos, para 2025. Não há dúvida nenhuma que as autoridades chinesas têm demonstrado uma vontade crescente de implementar estímulos fiscais e monetários. Aliás, parte do pacote, digamos, divulgado em setembro de 2024 pretendia trazer aqui uma mudança de paradigma relativamente, digamos, à forma como os chineses acumulam a sua riqueza, dando mais ênfase ao segmento acionista, em detrimento do setor imobiliário que, como sabemos, está a atravessar aqui uma grande crise. E, enfim, portanto, digamos, é a nossa convicção que isto vai continuar e esse movimento, eventualmente até vai ser acelerado decorrente daquilo que poderá ser, digamos, as negociações com os Estados Unidos, que estamos convictos que haverá aqui algum tipo de acordo, digamos, no que resultará, digamos, dessa política de imposição de tarifas e sendo a China, digamos, um dos alvos mais referenciados e associados, digamos, ao maior aumento aqui dessas tarifas, julgamos que haverá, enfim, uma inevitabilidade de ter qualquer tipo de acordo, digamos, em relação a isso. E isso acontecer será também mais um catalisador, digamos,
para este segmento. Aliás, eu quase que me atrevi a dizer, digamos que, enfim, as ações chinesas poderão ser o derradeiro Trump Trade. A viagem, com toda a certeza, vai ser atribulada, digamos, dentro do espírito de negociação do Trump, mas é a nossa convicção, digamos, que poderá haver aqui alguma espécie, digamos, de acordo entre essas duas geografias. Muito bem. Então, o último tema que aqui nos nossos destaques ainda não está monetizado, mas está aqui no nosso radar, certo? Sim. Estamos a falar da Coreia do Sul, portanto, mais uma geografia, digamos, emergente. Do ponto de vista das métricas de valorização, é uma das mais baratas. Está a ser impactada com uma turbulência política interna, mas que julgamos que estará limitada no tempo e tenderá, enfim, a resolver-se. É bom recordar que, neste momento, a Coreia do Sul transaciona, digamos, a valores semelhantes a 2007 e, portanto, a juntar a isso, é uma geografia fruto das suas componentes, e especialmente aqui a Samsung, digamos, e a SK Hynix, digamos, com um peso significativo ao nível do índice, é uma forma de se estar, digamos, no tema da inteligência artificial. A única diferença, prende-se que essas duas empresas têm uma valorização, digamos, que só uma fração das suas congêneres norte-americanas. E, portanto, é um tema que está no nosso radar, vamos acompanhar, digamos, durante este ano. Portanto, aqui a estrutura, a base e o posicionamento aqui relativamente às ações de alguma forma mantém-se e o mesmo também podemos dizer relativamente aos metais preciosos. Absolutamente. De facto, enfim, tal como acabamos de referir, nós quisemos dar aqui dois destaques, digamos, de posicionamento ao nível, digamos, das ações. No essencial, esse posicionamento mantém-se, as suas diretrizes gerais, digamos, e estruturais são semelhantes. No caso particular dos metais preciosos, mantém-se quer o seu posicionamento, quer a sua, digamos, convicção. E, portanto, temos claramente uma elevada convicção neste complexo. 2024 correu-nos muitíssimo bem, digamos, nesse sentido. Aliás, nós vimos o ouro, em particular, digamos, renovar máximos históricos. Mas, fundamentalmente, e eu daria destaque, digamos, a esta situação, é o movimento do ouro, denominado em dólares, mas em termos reais. Porque durante este ano tivemos aqui um breakout, digamos, de uma linha de tendência que durava 45 anos. Ora, isto reflete aqui um ponto de inflexão, digamos, na perspectiva de poder indiciar, digamos, uma maior probabilidade de nós termos aqui um ambiente mais inflacionário, digamos, enfim, no longo prazo. Importa também dar relevo em que moldes essa valorização do ouro ocorreu no ano de 2024. Foi num ano em que tivemos um dólar forte, yields pressionadas para cima e uma quase ausência, digamos, do retalho, digamos, neste segmento. E ainda assim, digamos, vimos o movimento, enfim, que ocorreu. E, portanto, o que dá mais força, digamos, a esse movimento. Claro que foi muito baseado na atuação dos bancos centrais, e eles continuaram a acumular, digamos, reservas de ouro, mas, do ponto de vista da tese de investimento, não houve aqui nenhuma alteração. E, portanto, mantém-se a questão da dominância fiscal, a questão do bipolarismo, digamos, do ponto de vista, digamos, do mundo, a questão da evolução dos BRICS, digamos, enfim, tudo isto, digamos, mantém-se. A grande dúvida é se, de facto, em 2025, não será a prata a ter um melhor desempenho do que o ouro, o que não aconteceu, digamos, em 2024. Muito bem. E para terminar, quais são as principais mensagens aqui a reter? Sr. Bem, Luís, as principais mensagens, enfim, começo o fim da forma como iniciamos essa conversa, digamos, desde logo grande incerteza, digamos, pelas razões que aqui foram enunciadas, o grande ponto de interrogação, digamos, da implementação da agenda. Por outro lado, teremos com toda certeza episódios de grande volatilidade e, portanto, essa volatilidade é sinónimo de oportunidade, digamos, tal como fizemos agora no início de 2025, mas requer-nos também da nossa parte uma maior agilidade. Portanto, eu deixaria esses três mensagens: incerteza, volatilidade como fonte de oportunidade e agilidade, digamos, no posicionamento. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas vossas presenças e um bom ano para todos. Obrigado, Luís. Um bom ano para todos também.
Num mundo marcado por incertezas económicas e geopolíticas, os investidores estão cada vez mais focados em estratégias que proporcionem rentabilidade sem comprometer a estabilidade. Como navegar neste cenário desafiante e proteger os seus ativos é o tema da conversa entre Eurico Nobre e Sérgio Ruivinho. Bem-vindo, Sérgio. Estamos a começar mais um ano que, de alguma maneira, surge na sequência de tantos outros, onde observamos fenómenos como o Covid, as guerras, as alterações climáticas, as grandes disrupções tecnológicas, têm criado um certo sentimento de instabilidade que faz, por exemplo, com que as pessoas tenham receio em sair de soluções que, apesar de não oferecerem rentabilidade que poderiam e deveriam, como os depósitos a prazo, lhes garantem a segurança de que, pelo menos ali, não se mexe. Como é que uma empresa como a Golden SGF, no seu papel de liderança, pode não só exercer alguma pedagogia, pode e tem estado a fazer, como também se tem comprometido a desenvolver soluções que, de alguma maneira, deem resposta a este equilíbrio entre segurança e retorno? Olá, Eurico, um cumprimento muito especial aos nossos clientes e ao nosso vastíssimo auditório. É verdade, o nosso desafio permanente é a gestão do risco-retorno, a diversificação dos ativos, a descorrelação desses ativos, a otimização dos custos de investimentos e, obviamente, o potenciar a rentabilidade a médio e longo prazo. Como dizias e bem, a volatilidade faz parte das nossas vidas, temos que a gerir, obviamente retirando a emoção. Temos a particularidade de arquiteturas como PPRs e fundos de pensões serem investimentos de médio e longo prazo, o que reduz o impacto dessa mesma volatilidade, mas não investir nunca poderá ser a solução. Se compararmos aquilo que são os investimentos e os resultados e os retornos normais dos PPRs e dos fundos de pensões com aquilo que são os desempenhos dos depósitos à ordem, dos depósitos a prazo, são incomparáveis. Ou seja, os depósitos à ordem não são remunerados, os depósitos a prazo nos últimos anos tiveram remunerações completamente quase marginais. E então, quando se compara com a inflação, pior, não é? Completamente marginais. Claramente, obviamente aí o gap é claramente superior e, portanto, se compararmos, por exemplo, uma arquitetura que nós temos, que é o poupança dinâmica, o Golden SGF poupança dinâmica, se compararmos em qualquer prazo, a 10 anos, por exemplo, as rentabilidades acumuladas são superiores a 43%. As rentabilidades acumuladas a 5 anos são superiores a 27%, o que quer dizer que, enfim, temos aqui um custo de oportunidade evidente para aquelas pessoas que o medo as impede de fazer com que o dinheiro tenha um resultado diferente. Julgo que este é um bom caminho. Vamos querer, obviamente, em 2025, ser líderes deste movimento, continuarmos a mostrar que, de facto, a nossa história, a história da Golden SGF, da experiência que tem ao nível destas arquiteturas, pode fazer a diferença e pode ajudar, obviamente, nesta literacia e ajudar, obviamente, os clientes a reduzirem o seu medo e a acreditarem que vale a pena investir e vale a pena investir em soluções com esta natureza. Portugal é, tradicionalmente, um país muito conservador no que diz respeito a poupança e a investimento. No entanto, dirias que começa a existir em gerações mais jovens, que normalmente não consideravam tanto este tipo de soluções, mas também, por exemplo, na gestão das empresas, na criação de soluções para os seus colaboradores, começam a existir sinais e movimentos de que este estado das coisas se está a alterar? Claramente, Eurico. Sentimos hoje, nos mais jovens, uma cultura de investimento muito distinta. Mas quando comparamos as várias culturas de investimento e os vários apetites de risco, olhamos para este exemplo que é olhar para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e olharmos para a sua arquitetura, a forma como está investido e olharmos para os seus congéneres da Austrália e da Noruega. Claramente, os fundos de estabilização financeira da Segurança Social muito investidos em dívida pública portuguesa e dívida pública estrangeira e olhando para aquilo que são as posições e as políticas de investimento da Noruega e da Austrália,
obviamente em que o equity é central, grande exposição em ações, mas também com uma cultura para mercados privados, o private equity a assumir um papel importante, o imobiliário e os alternativos. Portanto, culturas de investimento diferentes, com retornos diferentes. Portanto, esses retornos, se compararmos a 10 anos, a 5 anos e a 3 anos, temos diferenças significativas e demonstra bem o potencial que está subjacente a investimentos de médio e longo prazo, quando temos um apetite de risco um pouco mais atrevido. São dos fundos soberanos que, de alguma maneira, são uma referência pela inovação daquilo que fazem. Eu sei que este espírito de inovação também está muito no DNA da Golden SGF e, sobretudo, numa outra realidade que é importante, que é como é que eu hoje sirvo um cliente que, se por um lado quer saber que do outro lado do telefone não está, ou do outro lado do ecrã, não está um bot, está uma pessoa, porque eu quero ter este nível de serviço, mas ainda assim é cada vez mais tecnológico. Este equilíbrio entre serviço, personalização, experiência de cliente, como é que ele está a ser desenhado para preparar o curto e médio prazo da Golden SGF? É verdade, Eurico. Na Golden SGF colocamos o cliente no centro de tudo o que fazemos. A nossa história é uma história longa, uma história muito especializada, temos uma equipa muito bem, extraordinariamente formada, tem história ao nível destas arquiteturas, mas não podemos descurar, estamos na era da inteligência artificial, estamos na era do digital e, portanto, estamos a dar um passo importante. A Golden SGF iniciou um processo de transformação digital nos últimos 2 anos, acreditamos muito em grandes novidades para 2025, estamos focados em introduzir estes investimentos para que a nossa história, a nossa aprendizagem, aquilo que fizemos bem ao longo dos anos, aquilo que nos diferencia, e claramente os valores é aquilo que nos diferencia, mas possa ser complementado com uma experiência digital à dimensão daquilo que é, enfim, a nossa história, na verdade. Sérgio, muito obrigado e seguramente vamos voltar-nos a ver daqui a um ano para contar mais uma história de sucesso. Obrigado, Eurico. Um abraço grande. Estamos a chegar ao fim. Por isso, por que não encerrar esta edição com um tema fundamental? Como escolher um PPR? Teresa Pereira e Luís Alves irão discutir os critérios mais relevantes para selecionar um PPR, considerando os seus objetivos, tolerância ao risco e o cenário económico atual. Olá Teresa, é um gosto estar aqui contigo. Vamos falar um pouco de PPRs. Em Portugal, os PPRs têm sido tradicionalmente escolhidos como veículos de complemento de reforma e também como utilizando o benefício fiscal que encerram. Na tua opinião, estas são as principais razões, mas não haverão outras? Haverá outras, sim, mas deixa-me explicar-te o porquê do serem até hoje esses os motivos que levam as pessoas a fazerem PPRs e deverão continuar. Os últimos estudos da OCDE voltaram a alertar-nos que quem se reformar a partir de 2050 vai receber uma pensão inferior a 40% do último salário. Por isso, sim, faz todo o sentido continuar a fazer poupança para a reforma ou começar a fazer poupança para a reforma. Repara a quebra de rendimento que vais ter quando te reformares. Os benefícios fiscais não são mais do que um incentivo à escolha dos PPRs para este propósito, mas estão longe de ser o principal ou o único motivo. Analisemos a poupança em Portugal. Ela está longe da média europeia, está abaixo, sempre esteve, e o mais preocupante é que, se comparares os valores de agora com os valores da década de 90, eles reduziram para metade. Poupamos pouco e escolhemos veículos muito conservadores para o fazer, o que faz com que as taxas de retorno esperadas sejam baixas. E isso possivelmente torna a poupança algo com pouca satisfação, que traz um nível de satisfação muito baixo para as nossas famílias. Portanto, escolhem outras coisas para fazer que não a poupança. Os depósitos a prazo, que é o veículo que mais utilizado, são veículos com taxas baixas. E repara, comparando com os PPRs, de que estamos aqui a falar, os PPRs geridos sob a forma de fundo de pensões ou fundos mobiliários, a taxa destes ativos, dos PPRs, são cerca de 5 vezes mais alta, a taxa dos últimos 5 anos, do que a dos depósitos.
É impressionante. Cerca de 40% do último salário é um número que devemos reter, porque de facto devemos começar a trabalhar para o nosso complemento, no fundo, de reforma bastante cedo. Como é que os PPRs podem, no fundo, mitigar esta diminuição de rendimento que estamos, no fundo, condenados pelos números atuais? O PPR é um veículo de longo prazo e é um veículo que é muito flexível. Facilmente adaptas o PPR a cada um dos investidores. Tu tens no nosso mercado PPRs de vários perfis, do perfil mais conservador ao perfil mais arriscado. Depois é ainda, para além disso, um produto que se adapta a cada família. Tu podes fazer um investimento através de uma entrega única, podes fazer entregas pontuais e podes fazer entregas regulares. Não nos podemos esquecer que uma entrega pequenina, de valor baixo, mas feita de forma regular ao longo de 20 ou 30 anos, vai acumular um valor substancial. Portanto, é um produto que se acumula ao orçamento familiar. E, claro, não nos podemos esquecer que é um produto que pode ser reembolsado a qualquer momento. Teresa, as novas gerações, quando entram no mercado de trabalho, mostram logo interesse em começar a poupar para a sua reforma. Mas, no fundo, quando começam a olhar para a oferta disponível, têm sempre dificuldade em escolher os PPRs. Na tua opinião, quais é que são os aspectos mais importantes que devem, no fundo, ser considerados? A primeira coisa a fazer é analisar o perfil de risco do cliente. A solução ou o produto selecionado tem que estar em linha de conta com a tolerância ao risco do investidor. Outro aspecto muito importante é definir o horizonte temporal. E porquê? Mesmo sendo conservador, um investidor mais conservador pode ir um pouco mais além na escolha do produto em termos de risco. Porquê? Porque a duração do investimento, o prazo do investimento reduz a volatilidade e mitiga o risco. No fundo, a duração do investimento mitiga o risco. Também será de analisar as rentabilidades passadas. Muito embora as rentabilidades passadas não sejam a garantia de rentabilidades futuras, dão uma indicação muito boa sobre a performance do fundo, sobre como o fundo se comportou ao longo do tempo e em ciclos económicos diferentes. Portanto, dá-nos uma ideia de como é que ele poderá comportar-se no futuro. Importante também, apesar de não ser o fator mais importante na minha opinião, é analisar as comissões e os custos suportados pelo fundo, porque irão influenciar diretamente as rentabilidades e a performance do fundo. Teresa, a Golden SGF, com mais de 35 anos de experiência, seguramente tem provas dadas no mercado. Como é que, no fundo, consegue oferecer todas estas vantagens que falaste atrás? Efetivamente temos provas dadas e orgulhamos-nos muito do nosso percurso. Nos últimos 3 anos consecutivos, os nossos fundos foram distinguidos com 4 prémios do Jornal de Negócios e da ABFIP. Portanto, e estou a falar de níveis de risco diferentes. Conseguimos receber prémios e ser distinguidos em fundos de risco 3, 4 e 5. Fantástico. Fantástico, sim, foi muito bom. Foi uma sensação excelente. Sabes que a Golden SGF tem um foco muito grande no cliente e isso faz com que sejamos a sociedade gestora com uma oferta mais vasta no nosso mercado. Queremos que os nossos clientes escolham soluções que estejam adaptadas a si, que vão ao encontro daquilo que eles desejam e daquilo que eles pretendem. Então, quais seriam as soluções que destacarias na Golden SGF? Em primeiro lugar, um produto que oferece de forma conjunta 5 fundos, 2 dos quais distinguidos com 2 prémios, e permite ao cliente adaptar o produto ao seu ciclo de vida e ao ciclo de mercado. Portanto, pode navegar entre os fundos, alocar, fazer realocações e assim, em cada momento, o fundo, o produto, o PPR ajusta e está de acordo com aquilo que ele pretende que esteja. E claro, o nosso PPR, a nossa solução mais recente, que é o PPR Golden SGF ETF, um produto inovador
que investe apenas em ETFs e que teve uma aceitação incrível, extraordinária por parte do nosso mercado. Muito obrigado, Teresa. Foi um gosto estar outra vez contigo. Obrigada, Luís. Agradecemos o tempo que dedicou ao Outlook 2025 da Golden SGF. Esperamos que esta sessão tenha proporcionado insights valiosos para as suas decisões financeiras. A nossa equipa está sempre ao seu dispor para ajudar a transformar objetivos em conquistas, porque de poupança sabemos nós.